Em 1772, Portugal, pela última vez, executou uma mulher. Que crime cometeu Luísa de Jesus para ser condenada à pena de morte? 1º de julho de 1772 foi o último dia de Luísa de Jesus. Ela foi condenada à pena de morte com suplícios. O ritual começou com ela sendo levada pelas ruas de Coimbra, amarrada por uma corda no pescoço. A população então vilipendiava, ofendia, xingava, atirava objetos em Luísa de Jesus. No local da execução, antes de ser garroteada, ela teve aplicada o uso de tenazes quentes. O carrasco usava uma tenaz, que é uma espécie de alicate que você vê aqui na foto, e essa tenaz era quente, incandescente, colocada na brasa, ficava vermelha, e com isso o carrasco retirava pedaços da carne do executado, no caso de Luísa de Jesus. Além disso, ela teve as mãos decepadas. Todo esse suplício aplicado à pena de morte não era comum quando o condenado era uma mulher, mas Luísa de Jesus recebeu a pena de morte com suplícios. Após o uso das tenazes quentes, após ter suas mãos cortadas, ela morreu no chamado garrote vil. O garrote é um modo de execução em que há asfixia, mas não é um enforcamento, porque o enforcamento pressupõe que o peso do corpo da vítima, ou do executado, no caso, seja a força que causa a asfixia. Inclusive o enforcamento, dependendo do vão que se tem com a queda, ele tem uma morte mais rápida porque há a fratura da vértebra do condenado. Já no garrote vil, não. Ele foi idealizado, pensado exatamente para que seja uma morte vagarosa, mais dolorosa, muito aflitiva. A pessoa fica colocada com as costas de um tronco e no seu pescoço vai uma corda ou até mesmo um pedaço de metal curvo que é apertado pelo carrasco que fica atrás. Com isso, vagarosamente a corda ou o pedaço de metal vai apertando o pescoço do condenado e causando asfixia. É uma morte tenebrosa. Foi muito usado na Espanha, o garrote vil, mas também Portugal fazia uso desse meio de execução. Após a morte, o cadáver de Luísa ainda foi queimado numa continuação do ritual da execução da pena de morte. Vamos aqui entender o contexto antes de falar do crime de Luísa de Jesus. Entidades católicas em Portugal, do século XV ao século XIX, tinham a chamada Roda dos Enjeitados, ou Roda dos Expostos. Essa roda que você vê aqui é um cilindro grande que tem a abertura para apenas um lado. Ele foi idealizado para que as freiras que estavam na clausura não enxergassem, não tivessem contato visual com as pessoas de fora que colocavam ali mantimentos e outros objetos, como roupas, etc. Com o passar do tempo, ele foi usado para a colocação de crianças abandonadas, crianças que eram, portanto, enjeitadas pela mãe. Esse cilindro tinha essa função porque essa roda tinha a função de preservar a identidade da pessoa que colocava ali a criança. Com isso, havia um acolhimento da criança, mas a freira que recebia a criança no convento ou no mosteiro não enxergava a pessoa que estava ali colocando a criança. Bom, é evidente que isso decorria do grande preconceito que havia contra as mulheres que tinham o que se chamava na época de relação proibida. Ou seja, de forma bem simples, a mulher que ficava grávida sem ser casada sofria com preconceito, sofria com uma repressão social de tal modo brutal que ela não tinha condições de criar aquela criança. Em razão disso, era comum que essas mães entregassem a criança, colocassem a criança na roda dos enjeitados, ou na roda da irmandade, ou roda da Santa Casa, como muitas vezes se dizia. Essas crianças eram acolhidas, como eu disse, no convento e, se fosse o caso, se houvesse pessoa interessada, eram entregues à adoção. Qual é a relação entre a roda de Coimbra e o crime de Luísa de Jesus? Toda vez que havia uma adoção na roda de Coimbra, o adotante recebia R$600 e mais um enxoval.
Luísa simplesmente se apropriou dos R$ 600, vendeu o enxoval após ter matado, por esganadura, por asfixia, o bebê adotado. E ela fez isso não apenas uma única vez. Ela fez isso 33 ou 34 vezes, segundo a acusação. Existe uma pequena controvérsia sobre esse número. Ela adotava as crianças em nome próprio ou em nome falso. E, como disse, se apropriava desse dinheiro e enterrava os cadáveres dos bebês no Monte Arroio, que ficava não muito distante da Roda de Coimbra. A descoberta do crime se deu porque uma pessoa andando pelo Monte Arroio viu o corpo de um bebê mal enterrado. Diante disso, chamou a polícia, foram encontrados outros cadáveres, houve uma investigação e logo se chegou a Luísa de Jesus. Na casa de Luísa foram encontrados ainda outros cadáveres e ainda o mais bizarro, havia partes de cadáveres armazenados em vidro, em estado de putrefação. Luísa confessou a morte de 28 crianças, mas como eu disse, provavelmente ela matou 33 ou 34 crianças. Em razão disso, ela foi condenada a uma pena tão brutal que não era, como disse, frequente para as mulheres. Normalmente as mulheres tinham penas mais brandas. A pena de morte com suplício tinha uma razão de ser, ainda que atualmente isso nos cause repugnância e provoque uma indagação. Ora, se a pessoa já ia ser morta, por que aplicar um sofrimento? Por que causar muita dor, sofrimento nela? Era o que se dizia na época que isso significava 1000 mortes. Na verdade, a pessoa era como se ela morresse mais de uma vez. Mas por quê? Qual é a razão disso? Quem melhor explica essa questão é Michel Foucault, em seu livro Vigiar e Punir. Ora, a lógica é simples. Como a pena de morte era aplicada para a grande maioria dos crimes, se não houvesse uma distinção, uma diferença no modo de execução da pena de morte, os crimes eram equiparados, né, como se tivesse a mesma gravidade. Então quem mata o vizinho, ou quem mata seu pai, quem mata uma criança por asfixia, ou quem mata, como no caso de Luísa de Jesus, 33 ou 34 crianças por asfixia, para se apropriar do dinheiro entregue pela Roda de Coimbra, se fosse a mesma pena, exatamente a mesma pena, é como se o direito penal equiparasse todos esses crimes. Então diz Michel Foucault, a finalidade dos suplícios é fazer uma correlação entre a intensidade do suplício, sua natureza e sua duração com a gravidade do crime, a pessoa do condenado e inclusive com o nível social do condenado. É também importante compreender que na época poucas pessoas eram punidas, porque é evidente, a presença do Estado era pequena. Se hoje nós temos diversos crimes que não são identificados, que não têm autoria identificada, são de autoria, permanecem com autoria desconhecida, imagine na época, com a precariedade dos métodos de investigação da época, com a ausência do Estado, com a vastidão dos territórios pouco populosos, é evidente que poucos crimes eram punidos. Mas, simbolicamente, quando havia punição, era preciso que houvesse uma intensidade nessa punição, que a pena fosse bastante intensa para simbolizar o repúdio da sociedade àquele crime. Veja, tanto é verdade que isso era feito sempre com um grande ritual. A pena de morte sempre foi executada em público. Os suplícios eram aplicados em público. Observe que Luísa de Jesus saiu pelas ruas com uma corda amarrada no pescoço. E aí já começava o ritual. Ela já era vilipendiada na rua, ofendida na rua. Quando ela chega ali, ela é supliciada no local da execução e a população assiste aquilo, aplaude, comenta. Essa publicidade do ritual é essencial à aplicação dos suplícios. Michel Foucault diz, não teria nenhum sentido a aplicação dos suplícios dentro de uma repartição pública, dentro do presídio. Então, todo esse ritual dos suplícios tinha intenção, tinha finalidade, tinha função de demonstrar a maior reprovabilidade daquele crime praticado pelo condenado. Tanto é verdade que mesmo depois da morte,
ainda havia um ritual que continuava muitas vezes. No caso dela, houve a incineração, o corpo foi carbonizado. Muitas vezes havia esquartejamento, havia exposição pública do cadáver, ou seja, mesmo após a execução da pena de morte, cumprindo essa função de demonstrar a maior reprovabilidade, havia ainda uma espécie de pena que recaía no cadáver do condenado. Como eu disse, Luísa de Jesus foi a última mulher a ser executada em Portugal, em 1772. Algumas pessoas confundem isso com a proibição. Então, algumas pessoas afirmam erroneamente que teria sido abolida a pena de morte contra a mulher em Portugal nesta data. Não é verdade. De fato, ela foi a última executada, mas não porque houvesse proibição em Portugal. Portugal proibiu a pena de morte em 1852 para os crimes políticos, em 1867 para os crimes comuns, mas restava ainda a pena de morte para os crimes militares, que foi proibida em 1911. Na verdade, em 1911 houve a proibição total da pena de morte em Portugal. Mas a data simbólica é a data de 1867, porque, evidente, é a mais importante, houve a proibição da pena de morte para os crimes comuns. Portugal, portanto, estava na vanguarda na proibição da pena de morte. Tanto é verdade que eu tenho aqui uma coleção editada pela Universidade de Coimbra, que é um colóquio internacional, inclusive com presença de brasileiros, como Heleno Fragoso, como Nelson Hungria, nesse colóquio para comemorar o centenário da proibição da pena de morte em Portugal. Era isso que eu tinha a dizer sobre o caso Luísa de Jesus, essa serial killer portuguesa. Se você gostou, curta o vídeo, siga o canal e ative o sininho, que outros casos, outras histórias criminais serão contadas e analisadas aqui por mim. Muito obrigado por sua atenção, um abraço.